Fala galera, seja você muito bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e eu tô aqui para poder compartilhar com vocês mais uma aula relacionada ao Vem e Segue-me, dessa semana que está bem especial, relacionada a Daniel. E aí, se você gosta de falar desse assunto, se você gosta de aprender e estudar sobre o Evangelho, então não esquece de dar aquela curtida aqui no vídeo, principalmente, compartilha com seus amigos e também se inscreva aqui no canal, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever ou convide seus amigos para se inscreverem também, tá ok? Assim, esses vídeos eles vão chegar bem mais rápido aí para a galera poder conhecer e quanto mais pessoas puderem conhecer sobre essas coisas, melhor. Falando em conhecer, eu não sei se você já se inscreveu ou se já conhece o meu outro canal, que é o Geek Lestat. Então não deixa de se dar uma olhadinha lá nesse canal. É um canal onde eu falo das minhas coleções, eu falo de quadrinhos, eu falo também de action figures, né, de bonecos. Eu falo alguns, eu dou alguns reviews sobre filmes, séries. Eu acho bem legal. Então assim, se você puder dar uma força pro meu canal também, esse meu outro canal, beleza? Aí é só você dar uma curtida lá também e se inscrever para dar uma ajuda lá no canal, tá bom? Se vocês também conhecem gente aí que gosta desse mundo geek, né? Esse mundo dos quadrinhos, esse mundo dos filmes, super-heróis, etc. Então, pode pedir para se inscrever por lá também, beleza? Dá uma ajuda lá no canal. Obrigadão aí, tá ok? E não posso deixar de agradecer você sempre por estar aí do outro lado, por estar sempre aí disposto a poder aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho aqui no canal. E é um privilégio para mim poder compartilhar essas coisas com vocês. Eu sei que às vezes é meio difícil, é meio complicado eu estar aqui podendo falar para vocês, mas eu tenho tentado dar um jeito de poder compartilhar essas coisas com vocês. Eu espero que vocês possam gostar também. E hoje, o nosso bate-papo ele tá muito legal, na verdade, porque a gente vai falar um pouquinho sobre um discurso de um elder, e esse discurso é especificamente sobre o livro de Daniel. Então a gente vai ter uma chance aí de poder ver um pouquinho desse discurso relacionado ao estudo do Vem Segue-me dessa semana. Beleza? Então deixa eu começar a compartilhar com vocês aqui. O nome desse discurso, e aí vocês podem procurar depois também, é Não Temas, Crê Somente. É do presidente Uchtdorf, que é o segundo conselheiro era, né, o segundo conselheiro na primeira presidência, na época. E ele fala sobre algumas coisas, ele dá um cenário histórico primeiro sobre tudo que estava acontecendo naquela época de Daniel. E lembrando que na aula passada a gente falou um pouquinho sobre isso, né? O povo ele estava cativo da Babilônia, então, essa era uma situação que estava acontecendo naquela época. E se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre a Babilônia ela era a maior superpotência do mundo naquela época. Então, ela era como se fosse, hoje em dia, os Estados Unidos, por assim dizer. Né? Então, ela era uma superpotência de referência para as pessoas, de poderio para as pessoas. Então, é o que influenciava demais as ações das pessoas que viviam naquela região. E só para vocês terem uma ideia, né, Babilônia era descrita como uma cidade que nenhuma outra superaria sua magnificência. Então, ela era tão magnífica que nenhuma outra cidade poderia sobressair as qualidades dessa cidade, da Babilônia. E ela era centro mundial do conhecimento, da filosofia e das leis. Então ela tinha esse pilar aí, ó, relacionado ao que ela continha mais, né, na questão de cultural dela. Então era conhecimento, filosofia, leis. E ela é tão poderosa que ela abalou o poder do Egito. Lembrando que o Egito, né, na época de Moisés, era o grande centro, era a superpotência da época. Só que a Babilônia acabou abalando esse poder do Egito. Então, Babilônia invadiu, incendiou e saqueou Nínive, que era a capital da Síria naquela época. Ela também conquistou Jerusalém e levou cativos os melhores e mais inteligentes filhos de Israel para servir então ao rei Nabucodonosor.
Então é aí que começa a nossa história sobre Daniel. Então muitos estudiosos acreditam que Daniel estava no meio desse povo, né? E realmente ele estava. E ele tinha ali entre 12 e 17 anos quando ele foi levado cativo lá de Jerusalém. Então, você consegue imaginar como que você se sentiria se fosse arrancado de sua casa, se você fosse forçado a marchar 800 quilômetros até uma cidade desconhecida e, chegando nessa cidade desconhecida, você tivesse que ser doutrinado na religião dos seus inimigos? Já parou para pensar sobre isso? É meio complicado, né? Então, uma tenra idade, ou seja, uma idade que ele estava, jovem ainda, né? Ele era um estudante prisioneiro na Babilônia, Daniel. E a pressão sobre ele deve ter sido imensa para que abandonasse as suas antigas crenças e adotasse as crenças da Babilônia. E aqui a gente coloca um paralelo para o que acontece hoje em dia, né? Muitas vezes a gente sofre uma pressão imensa para que a gente possa abandonar o que a gente acredita, né, em referência àquilo que é apresentado para nós no mundo hoje em dia. E, ou seja, para que nós possamos adotar as práticas da Babilônia hoje em dia. Mas Daniel, naquela época, ele permaneceu fiel à sua fé, tanto em preceito, ou seja, tanto em palavras quanto nas ações dele. Então, na linguagem da internet, né, o presidente Woodruff ele fala o seguinte: na linguagem da internet é muito comum alguém ser queimado. Hoje é cancelado, né? Ser cancelado por aqueles que discordam de nós. Então é muito comum acontecer isso, né? Mas naquela época, ser queimado, né, tinha um significado um pouquinho diferente. Era literalmente ser queimado. Então, na Babilônia daquela época de Daniel, aqueles que desafiavam as autoridades religiosas compreendiam exatamente o que significava ser queimado, né? Tanto literalmente quanto figurativamente. E ele fala aqui, né, pra gente: eu não sei se era fácil para Daniel ser fiel a Deus em um ambiente como aquele. E realmente, quando a gente para pensar sobre o ambiente que nós vivemos hoje em dia, não é fácil você se manter fiel a Deus em um ambiente que nós estamos hoje em dia. Então imagina Daniel naquela situação também. Ele era jovem, tendo sido levado cativo para a Babilônia, e tendo que ser obrigado a poder estudar e aprender sobre os deuses a quem ele não servia. E o Senhor de fato o abençoou. Embora sua fé tenha sido desafiada e ridicularizada, ele permaneceu fiel ao que sabia por experiência própria ser correto. Então, independente de tudo o que aconteceu com Daniel, né, naquela época, ele sabia em que acreditar. E ele foi fiel ao que ele acreditava. Daniel acreditava. Daniel não duvidava. Não teria sido mais fácil para Daniel se ele simplesmente aceitasse os preceitos da Babilônia? Está lá no discurso. Ele poderia, por exemplo, ter deixado de lado o restrito código de conduta que Deus dera aos filhos de Israel. Então, aquele código de conduta que era bem restrito, né? E era bem rigoroso, ele poderia ter deixado de lado aquilo. Ele poderia ter se banqueteado com os requintados alimentos fornecidos pelo rei, e ele poderia ser deleitado com os prazeres mundanos do homem natural. E assim, consequentemente, ele teria evitado a ridicularização. Essas teriam sido algumas coisas que teriam acontecido com Daniel, caso ele tivesse cedido ao que estava sendo proposto a ele. Então ele teria sido popular, ele teria sido aceito, e a sua trajetória teria sido muito menos complicada. Quantas vezes a gente passa pela mesma situação em nossa vida? Que a gente passa por algumas situações em que a gente precisa ser aceito, né? Que a gente precisa, às vezes, achar que somos populares. E aí, a gente começa a achar que a nossa jornada poderá ser um pouquinho menos complicada. E foi o que aconteceu ali. Com certeza esses pensamentos podem ter passado pela mente de Daniel. Mas Daniel, ele se manteve fiel ao que ele acreditava.
E assim, todas essas coisas poderiam ter acontecido com ele, né? Ele poderia ter sido popular, ele poderia ter sido aceito, até o dia em que o rei exigisse uma interpretação para o seu sonho. Então, Daniel teria descoberto que ele, assim como os demais sábios da Babilônia, que foi o que aconteceu com eles, né? Eles perderiam a conexão com a verdadeira fonte de luz e sabedoria, que foi o que não aconteceu com Daniel. Vamos ver o que aconteceu nessa história? Então, certa noite, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho e esse sonho perturbou a mente dele. Então, ele reuniu sua equipe de eruditos e conselheiros e ordenou que descrevessem o sonho e também revelassem o seu significado. E aí, conseguiram, será? É óbvio que não conseguiram. Ninguém é capaz de fazer o que pedes, protestaram. Porém, isso só fez com que Nabucodonosor ficasse muito mais furioso. Isso tudo de acordo com as palavras do presidente. E ele ordenou que todos os sábios, magos, astrólogos e conselheiros fossem então despedaçados. Inclusive Daniel e os outros estudantes de Israel. Ou seja, mandou passar ali o cerol em todo mundo. Né? Mandou acabar com todo mundo ali que estava no meio daquele povo. Que dizia ser estudante do oculto, né? De entender dessas coisas ocultas e tudo mais, mas que não conseguiram fazer ou interpretar o que ele estava querendo que fosse interpretado. Só que Daniel ele foi um pouquinho mais esperto, ele pediu um pouquinho mais de tempo a Nabucodonosor, e ele e seus fiéis companheiros então buscaram a fonte de sua fé e força moral. Então eles oraram a Deus e eles pediram ajuda divina naquele momento crucial da vida deles. E então foi revelado o segredo a Daniel numa visão. Essa foi a atitude diferente que Daniel teve. Diferentemente dos outros que estavam confiando no poder que eles tinham, Daniel fez diferente disso. Ele foi pedir esse poder ao Senhor. Eles pediram ajuda divina. E essas coisas foram então reveladas a Daniel numa visão. E isso foi que mudou totalmente o cenário pelo qual Daniel estava ali exposto. Então eu vou comentar um pouquinho sobre isso, né, sobre a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, lendo uma citação de uma conferência que está em Conference Report de abril de 1930, tá? O presidente Rutger Clausen, que ele era da primeira presidência, ele acrescentou alguns detalhes aqui em interpretação de Daniel. Ele falou o seguinte: a história atesta que o rei Nabucodonosor foi a cabeça de ouro. Então, se vocês pegarem para poder interpretar o sonho, do rei Nabucodonosor, vocês vão ver que tem algumas peças fundamentais. E ele fala sobre essas peças fundamentais aqui de uma outra forma, dando uma clareza um pouquinho maior para a gente. Então, a história atesta que o rei Nabucodonosor foi a cabeça de ouro. Os medos e os persas, de um reino inferior à Babilônia, foram os braços e o peito de prata. O reino macedônio de Alexandre o Grande foi o ventre e as coxas de cobre. E o Império Romano dos Césares, as pernas de ferro. Observe que mais tarde o reino ou Império da Roma se dividiu. A sede do governo de uma parte era em Roma e o governo da outra estava sediado em Constantinopla. Assim, essas duas grandes partes representavam as pernas de ferro, Roma e Constantinopla. Finalmente, o Império Romano dividiu-se em reinos menores, representando então os pés e dedos dos pés de ferro e de barro. Então, só para a gente ter um pouquinho mais de compreensão maior desse sonho que o rei Nabucodonosor teve e como isso está envolvido com a história. E uma das coisas que o rei viu, né, foi sobre uma pedra que encheu toda a terra. O presidente Gordon B. Hinckley ele falou o seguinte: ele enfatizou que somos testemunhas oculares do cumprimento da profecia de Daniel. O Senhor está cumprindo sua promessa de que seu evangelho será como a pedra cortada da montanha, sem auxílio de mãos que rolaria e encheria toda a terra, conforme a visão de Daniel. Um grande milagre está acontecendo bem diante de nossos olhos.
está na Lei Rouanet de 2007, tá? No discurso chamado A Pedra Cortada da Montanha, do presidente Gordon B. Hinckley. E olha que ele fala que interessante, o grande milagre está acontecendo bem diante de nossos olhos. Irmãos, a quantidade de templo que está sendo anunciado, a quantidade de templo que está sendo construído ao redor do mundo, é uma prova disso. Dessa pedra que está rolando e que não vai ser impedida mais. E Daniel, ele pôde então interpretar esse sonho do rei, né? Então, depois disso, a situação de Daniel mudou muito ali com o reino. Então, Daniel, jovem de uma nação vassala, que havia sido tiranizada e perseguida por ter uma religião estranha, apresentou-se então diante do rei e revelou-lhe o sonho e sua interpretação. Daquele dia em diante, como resultado direto de sua fé em Deus, olha a consequência para Daniel. Daniel tornou-se um conselheiro de confiança do rei. Ele se tornou célebre em toda a Babilônia por sua sabedoria. O rapaz que acreditava em Deus e vivia sua fé, tornara-se então um homem de Deus, um profeta, um príncipe de retidão. Foi isso que aconteceu com Daniel. E tudo isso aconteceu porque ele manteve a sua visão, manteve a sua fé e manteve a sua posição em relação ao que ele acreditava. Então o presidente aqui ele faz algumas perguntas para a gente. Eu queria que você pudesse comentar aí embaixo depois sobre essas perguntas. Ele perguntou aqui, na verdade, 6 coisas. Nós somos como Daniel? Nós permanecemos fiéis a Deus? Nós praticamos o que pregamos ou somos apenas cristãos dominicais? Os nossos atos cotidianos refletem com clareza o que clamamos acreditar? Nós ajudamos pobres e necessitados e doentes e aflitos? Nós apenas pregamos a palavra ou entusiasticamente fazemos o trabalho? Eu queria que vocês comentassem embaixo desse vídeo, né, aqui nos comentários. Queria que você expressasse a sua opinião. Por que fazer essas perguntas para a gente é tão importante para que possamos realmente ver se estamos sendo ou não fiéis ao Senhor? Foram perguntas bem interessantes que foram feitas aqui, relacionadas a Daniel, que podem ser aplicadas para a gente. E aqui ele continua, o presidente. Queridos amigos, não tratemos dessas coisas levianamente. Com tais bênçãos e privilégios, vêm grandes responsabilidades e obrigações. Vivamos à altura dessas obrigações. Cabe a nós sermos fiéis em um mundo de descrença. Temos o desafio de praticar diariamente os princípios do Evangelho restaurado de Jesus Cristo e permanecer fiéis aos mandamentos de Deus. Teremos de permanecer calmos durante a pressão de colegas, não nos deixar impressionar pelas tendências populares e nem por falsos profetas. Não atentar para a ridicularização do ímpio e, principalmente, resistir às tentações do maligno e vencer a nossa própria preguiça. Eu gostei muito desse discurso do presidente Woodruff, porque ele literalmente falou para a gente o que nós precisamos fazer, né, caso queiramos ser como Daniel. E Daniel ele foi um exemplo aqui para a gente de como nós poderíamos, né, nos achegar mais ao Senhor. E aquelas perguntas que eu deixei agora para a gente vão nos ajudar bastante. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas escrituras que eu pude selecionar aqui. A primeira está lá no capítulo 3, versículo 10 até 12. Fala o seguinte: Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de fole e de toda sorte de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Então, na verdade, o rei criou um decreto para que todas as pessoas pudessem adorar essa estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse fosse lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E lá no versículo 12, foi falado aqui sobre alguns homens que não queriam
se prostrar perante esse Deus, essa estátua de ouro. E fala o seguinte: aos homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. E aí, aconteceu uma história que ela é bem conhecida por nós, né? E eu gostaria de relatar essa história aqui. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Respondeu e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançar na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com suas capas, seus calções e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Então imagina, só porque esses homens não quiseram se ater ao que o rei estava querendo que acontecesse ali, que era exatamente adorar aquele Deus, eles foram jogados então na fornalha ardente. Lembra que eu falei que naquela época as pessoas eram literalmente queimadas? É o que estava acontecendo aqui. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens que jogaram eles lá na fornalha, eles morreram. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: porventura não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: verdade é, ó rei. Respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhuma lesão, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se as sátrapas, os prefeitos e os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens como o fogo não tinha tido poder nenhum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo de sua cabeça tinha sido queimado, nem as suas capas haviam sido danificadas, e nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Como pode isso, né? Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei e entregaram seus corpos, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Irmãos, aquela atitude que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram, essa atitude fez total diferença, porque foi um testemunho para que o rei pudesse começar a acreditar no Deus de Israel. E muitas vezes nós passamos por situações semelhantes em que a nossa fé é colocada à prova e nós temos chance de sermos queimados, mas não passar pelo fogo. Assim como aconteceu com eles. Nós temos chance de, muitas vezes, fazer com que o que nós estamos vivendo seja um testemunho para outras pessoas lá fora. É difícil, né? Porque nós não somos perfeitos. Nós não temos a perfeição sobre nossas atitudes. Mas ainda assim, nós podemos ser algo diferente lá fora. Eu gostaria de deixar uma outra pergunta aqui. Quais são os seus pensamentos ao ler sobre a 4ª figura que aparece na fornalha ardente, lá com Sadraque, Mesaque e Abednego? Como que esse relato pode ajudá-lo nas provações que você enfrenta? Nós sempre podemos contar
com a ajuda do Senhor. Ele sempre pode ser essa outra pessoa que vai estar disposta a nos dar a mão e nos ajudar, para que possamos não passar pela fogueira. Mas nós precisamos manter a fé nele. Nós precisamos manter o foco nele. Esse é um momento muito crítico que nós estamos passando aqui no Brasil, especificamente, em relação à política, etc. Mas eu compartilhei algo no Facebook, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está vendo aqui agora, é sobre manter o nosso foco na coisa correta, né? Independente de quem esteja na presidência ou o que esteja acontecendo, a única pessoa que vai nos ajudar para que possamos manter o foco correto e que possamos fazer as coisas corretas, independente do que qualquer outra pessoa queira nos obrigar, essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o nosso foco. Ele deve ser o nosso foco. E não fulano X ou fulano Y que está concorrendo a uma presidência. Que infelizmente isso acabou acontecendo com muitas pessoas. E que acabaram defendendo com unha e dente fulano X ou fulano Y. Mas precisamos lembrar que o nosso foco deve estar em Jesus Cristo e nos seus princípios, principalmente nos seus princípios. Gravar vídeo ao vivo acontece essas coisas. Bom, vamos voltar então aqui. Galera, essa história de Daniel, na verdade, Daniel tem tantas histórias tão maravilhosas que a gente não consegue assim meio que dividir para dizer qual é a história mais importante, mais impressionante para a gente. A outra história que eu admiro bastante, que aconteceu com ele, se encontra naquela parte que está lá em Daniel 6. Então, olha lá, vamos dar uma olhada nessa história aqui. Tá terminando, na verdade. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuaste serves, ele te livrará. Então, na verdade, o rei ele queria colocar Deus à prova aqui. Ele falou: Olha, aquele Deus que você serve e tudo mais, ele vai te livrar. Só que para isso eu vou te jogar dentro da cova dos leões. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel e com o anel dos seus nobres para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite em jejum. Ele não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou cedo pela manhã e foi com pressa à cova dos leões. Então, apesar de tudo o que estava acontecendo, apesar do rei ter colocado Deus à prova naquele momento, na verdade a esperança dele é que Daniel ele continuasse vivo. Tanto é que ele passou uma noite em jejum, né? E ele perdeu o sono e ele estava angustiado ali, querendo saber o que tinha acontecido com o Daniel. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Então ele já imaginava que Daniel já tinha morrido. Falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, para surpresa do rei, Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E depois de tudo isso, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera
no seu Deus. Continuando aqui, né, no versículo 25 a 27, fala o seguinte: Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra: A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto que, em todo o domínio do meu reino, tremam todos e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e ele permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva. Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra, o qual livrou Daniel do poder dos leões. E aqui fica uma pergunta para a gente: que oportunidades nós temos de influenciar outras pessoas? Temos muitas. O presidente Kimball falou o seguinte: essa lei inalterável dos medos e persas teria atemorizado qualquer homem, mas o fiel Daniel não vacilou. Havia alguma dúvida quanto ao que deveria fazer? Poderia salvar sua vida deixando de orar ao Deus vivo. Como muitas vezes ele tinha que fazer isso, né? Deixar de orar ao Deus vivo. O que ele deveria ter feito? Um homem íntegro não pode falhar. E Daniel era a própria integridade. Então, na verdade, o que Daniel fez em toda a sua vida foi seguir o Senhor, em vez de decretos criados pelo homem. E muitas vezes são essas escolhas que nós vamos precisar fazer em nossa vida, para que nós possamos tomar as melhores decisões e que possamos buscar aquilo realmente que o Senhor quer que nós façamos, diferentemente a cada dia, para que nós possamos ter o Espírito e que possamos estar mais perto aí do que o Senhor espera da gente. Eu espero que aquelas perguntas que eu deixei no meio da aula hoje, elas somente possam fazer sentido para a gente e que essas coisas que nós podemos comentar aqui hoje possam nos ajudar bastante em decisões que precisamos tomar em nossas vidas para mostrar realmente que nós somos servos do Senhor, que nós estamos dispostos a buscar a sua orientação, assim como aconteceu com Daniel. Confiar na nossa mente e no nosso braço não vai nos ajudar tanto. Por isso que nós precisamos contar mais com a ajuda do Senhor. E que possamos lembrar disso. Eu deixo essa aula com vocês, esse nosso bate-papo, e que espero que possa ter ajudado bastante. E conta aí embaixo o que você mais gostou desse discurso que a gente pôde falar um pouquinho aqui hoje. E fala para mim aí o que você mais gostou dessa aula, o que mais chamou a atenção sobre a história de Daniel e como que a gente pode aplicar essas coisas em nossa vida também. Beleza? Galera, não esquece aí de dar aquela curtida, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês conhecem e vamos ajudar outras pessoas a conhecerem sobre esse conteúdo também, tá bom? Dá uma visita lá no meu outro canal também, o link está aqui embaixo na descrição e aí eu conto com vocês também lá para me ajudar a crescer, o outro canal dá uma crescida também, tá bom? Obrigado aí, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!